Ótimo. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito pela Defensoria Pública. Para mim é uma enorme satisfação poder vir até aqui nesse curso que visa, prepará-los para a Defensoria Pública, contribuir com o meu tema de estudo, que são os direitos humanos. Eu sou professora na PUC, na área de direitos humanos, e vou falar hoje com vocês sobre origem, sentido, evolução histórica dos direitos humanos, sacralidade da pessoa humana e dignidade da pessoa humana. Bom, os direitos humanos, segundo o Norberto Bobbio, que foi um grande filósofo italiano e que tem várias obras cuidando da temática de direitos humanos, ele diz que os direitos humanos, eles são direitos históricos. Então, que eles são conquistas das sociedades, em cada período, em cada momento, em razão das demandas de determinada sociedade, e que por isso eles são conquistas históricas que vêm por lutas políticas e sociais por direitos. Então, ele vai dizer que também o que é fundamental hoje, o que nós concebemos hoje como direito fundamental, se nós pensarmos há 200 anos atrás, e ele dá o exemplo da Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, e com a Revolução Burguesa Francesa haverá a conquista do que se chama cidadania liberal. E ele vai dizer que lá na Declaração Francesa, ele dá como exemplo o direito de propriedade. Então ele diz, naquele período, no século XVIII, o direito de propriedade ele foi considerado um direito absoluto e um direito sagrado. Analisando hoje, no século XXI, o direito de propriedade, ele não é nem absoluto, porque nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida, e ele também não é um direito sagrado, porque hoje as democracias, elas se estruturam geralmente em estados laicos, alguns confessionais, onde há uma religião oficial, mas, de regra, há uma separação entre os fundamentos políticos e os fundamentos religiosos. E o Brasil, ele é um Estado laico. A nossa Constituição, no artigo 19, estabelece que o Brasil é um Estado laico. Então, o Bobbio, ele dá esse exemplo. E se nós pensarmos, por exemplo, no direito ao meio ambiente, que hoje é um direito fundamental, é um direito humano, tem previsão na Constituição. A Constituição de 88 foi a primeira Constituição a estabelecer o direito ao meio ambiente rígido, que é o meio ambiente saudável, como um direito não só das presentes, como das futuras gerações. Hoje, nenhum de nós tem dúvida que o direito ao meio ambiente rígido é um direito por excelência, um direito fundamental, é um direito humano. Por quê? Porque a história natural nos revela que o planeta Terra sobrevive muito bem sem a espécie humana. O planeta Terra não precisa dos humanos, talvez até vivesse melhor. Nós precisamos do planeta Terra, ainda não descobrimos. Não é um planeta que com certeza deve existir, porque o universo é algo infinito, mas, pelo menos no atual momento da nossa história, da nossa evolução tecnológica, só temos o planeta Terra. Então, sem o planeta Terra, seria impossível a sobrevivência do homem. Então, nós precisamos do meio ambiente. E ao precisarmos do meio ambiente para a nossa própria sobrevivência, hoje nós classificamos, o direito ao meio ambiente rígido como um direito fundamental. E se nós pensarmos, tentarmos imaginar o que será fundamental daqui 200, 300 anos, que nós nem estaremos aqui, mas as nossas gerações, nossos filhos, netos, bisnetos estarão aqui, fica difícil imaginar, o que será, como é que será
a organização social, como é que será que estará o planeta, o que será fundamental daqui a 200 anos? Nós não sabemos, certo? Então, os direitos humanos, né, eles têm essa conotação de serem conquistas históricas. O que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou, né, traçar alguns períodos da história da humanidade, na verdade, da história ocidental, porque o que nós concebemos hoje como direitos humanos e direitos fundamentais é uma construção do Ocidente, certo? Os direitos humanos, eles vão nascer ali no seio da Europa, dentro de uma cultura europeia, certo? Então, a história dos direitos humanos, como hoje nós os concebemos, e nós fomos colonizados pelos portugueses, então, toda a cultura portuguesa, a cultura europeia, a nossa cultura de formação no Brasil. Não é? Claro que unida com a cultura indígena, foram os primeiros que aqui estiveram, não é? E com a cultura africana, não é? Que infelizmente veio por meio do regime escravocrata. Não é? São essas culturas todas que se encontram aqui, formam a nossa cultura. Bom, então eu vou estabelecer alguns períodos da história que são períodos relevantes para a concepção do que hoje nós compreendemos como direitos humanos, para vocês entenderem o porquê da importância hoje dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Antes de eu trazer essa abordagem da origem, do sentido da evolução histórica, eu acho que é interessante nós conceituarmos direitos humanos e direitos fundamentais para que fique mais fácil a compreensão. E por quê? Porque se vocês analisarem a nossa Constituição, ou analisarem os tratados de direitos humanos, as declarações e a história desses direitos, há vários termos, né? Há várias terminologias. Então, nós encontramos direitos humanos, direitos fundamentais, direitos do homem, liberdades públicas, positivas e negativas, direitos naturais. E por que tantas nomenclaturas, não é, para todos esses direitos? Será que eles são sinônimos? Será que não? Cada uma dessas nomenclaturas está ligada ou a um fundamento histórico, a um fundamento filosófico, a um fundamento político, não é? A um momento histórico. Então, há uma justificativa para se utilizar uma determinada nomenclatura e que, à medida que a gente for falando da parte histórica, eu vou sinalizando para vocês. No entanto, o que nós concebemos hoje, século XXI, como direitos fundamentais e como direitos humanos? Em primeiro lugar, eu acho que é sempre importante nós sinalizarmos que há um conceito para direitos humanos e um para direitos fundamentais. Eles não são sinônimos. E essa nomenclatura ela é muito confusa às vezes. Alguns autores vão falar em direitos humanos fundamentais, não é? Então, a doutrina se vale de várias terminologias. Eu gosto sempre de utilizar uma classificação que é dada por um autor espanhol, que se chama Antônio Pérez Lúnio. Ele tem uma obra que se chama Os Direitos Fundamentais, Los Derechos Fundamentales, e lá ele traz uma definição de direitos fundamentais, de direitos humanos, que eu vou fazer alguns acréscimos nessa definição dele, mas tem um porquê, tem um sentido dele fazer essa diferenciação e uma justificativa plausível, né, que realmente se fundamenta. E, em primeiro lugar, vamos, não é, a esse conceito, esse conceito do Antônio Pérez Lúnio, nesse momento que é o século XXI. Na verdade, o que nós concebemos hoje, século XXI, como direitos humanos e direitos fundamentais, vem a partir do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, segunda metade do século XX e agora início do século XXI. Eu acho que eu vou usar a lousa. Pode ser? Acho que fica mais fácil para vocês compreenderem. Isso aqui eu posso colocar no bolso? Ah, e aqui então... Deixa ele arrumar? Não, tranquilo, pode ir. Pode ir?
Só o nome do autor, né? Antônio Pérez Lunho. L-U-N-O, e o tio, tá? Lunho, Antônio. Então vejam só, o que hoje nós concebemos como direitos fundamentais e humanos, em primeiro lugar eu vou passar para vocês o que há em comum entre direitos humanos e direitos fundamentais. Então todos eles são os direitos da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Vejam, a tríade da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Os direitos da liberdade, não é de liberdade, é da liberdade. Eles compõem os direitos civis e políticos. E também são conhecidos na doutrina como direitos de primeira geração, primeira dimensão. Mas eu prefiro essa classificação, eu vou explicar o porquê. Então, compõem os direitos civis e políticos. Os direitos da igualdade são os direitos sociais, econômicos e culturais. E que também são chamados direitos de segunda geração, segunda dimensão. E os direitos da fraternidade são os direitos à democracia, à paz, ao meio ambiente rígido, ao desenvolvimento, etc. E que por alguns doutrinadores vão ser definidos como de terceira geração, terceira dimensão, e vão falar em quarta geração, quinta geração e assim por diante, certo? Os direitos da liberdade, eles protegem o ser humano na sua individualidade, na sua singularidade, certo? Então, na sua individualidade, na sua singularidade, e também a ele como ser político, que participa da vida política do Estado. Ele vota, né, pode ser votado, participa dos mecanismos de democracia direta, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então, voltando, os direitos da liberdade protegem o ser humano como individualidade, como singularidade, e a ele como ser político. Os direitos da igualdade protegem o ser humano como ser social, como ser coletivo. O ser humano é um ser gregário que vive em sociedade, em coletividade. E os direitos da fraternidade, que também são conhecidos como direitos da solidariedade, direitos dos povos, eles são aqueles que protegem o ser humano como espécie humana, como humanidade.
Então vejam que interessante. Direitos humanos e direitos fundamentais, eles são direitos que nos protegem em todas as dimensões, em todas as perspectivas. A nós, como seres individuais, singulares, únicos. A nós, como seres políticos, que participamos de um Estado, não é? De uma organização política. Nos protegem como coletividade, não é? Como seres que vivem em sociedade. E nos protegem como espécie humana, como humanidade. Então, qualquer direito fundamental, qualquer direito humano que vocês pensarem, ou vão nos proteger na nossa singularidade, ou a nós como seres políticos, ou a nós como seres sociais, ou a nós como humanidade. Certo? E todos esses direitos, vejam, é uma ampla gama de direitos. Todos esses direitos estão diretamente ligados ao respeito à dignidade da pessoa humana. Certo? Então, todos esses direitos estão diretamente ligados à dignidade da pessoa humana. Isto é o que há em comum entre direitos humanos e direitos fundamentais. Certo? Agora, vamos definir direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são esses direitos todos, certo? Liberdade, igualdade, fraternidade, direitos da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Todos eles representam o respeito à dignidade da pessoa humana. E eles são os direitos que estão previstos nos ordenamentos jurídicos nacionais. São os direitos previstos no âmbito doméstico. Então, no Brasil, por exemplo, os direitos fundamentais estão previstos na Constituição de 88. Certo? Então, os direitos fundamentais, eles estão previstos, são todos esses direitos, representam o respeito à dignidade, estão previstos no ordenamento jurídico doméstico, interno, de cada país, certo? Geralmente estão no âmbito constitucional, geralmente estão no âmbito constitucional, apresentam uma proteção reforçada, como, por exemplo, os direitos e garantias individuais, eles são cláusulas pétreas, certo? E eles estão previstos em regimes democráticos, certo? E eles estão previstos em regimes democráticos. Então, eu vou só recapitular. Direitos fundamentais. Eles compõem essa ampla gama de direitos. Todos eles dizem respeito à proteção da dignidade da pessoa humana e eles estão no ordenamento jurídico doméstico dos estados, geralmente no âmbito constitucional, apresentam uma proteção específica, reforçada e estão em regimes democráticos. Certo? Por quê?
Porque estados totalitários, estados não democráticos, eles são incompatíveis com muitos direitos fundamentais. Agora prestem atenção. Os direitos fundamentais, eles têm uma ligação direta com os regimes democráticos, certo? É a única forma de regime capaz de proteger direitos fundamentais e respeitar a dignidade da pessoa humana. Mas um Estado não democrático pode proteger alguns direitos fundamentais? Pode. Se a gente pensar, por exemplo, no direito à saúde, até o próprio meio ambiente rígido, um Estado não democrático pode proteger. No entanto, um Estado democrático ele é totalmente incompatível com os direitos da liberdade. São os primeiros direitos suprimidos num regime não democrático. Então, quando eu trago essa definição para vocês, que os direitos fundamentais eles estão em regimes democráticos, nessa definição nós estamos abarcando todo esse rol de direitos. Certo? Então, os regimes não democráticos eles são incompatíveis com direitos civis e políticos. E os direitos humanos? Os direitos humanos, eles compõem, além dos direitos previstos no âmbito doméstico, então eles acabam englobando os direitos fundamentais, eles são mais amplos que os direitos fundamentais, porque eles compõem todos esses direitos e o respeito à dignidade. Mas eles estão previstos nos ordenamentos dos estados, os ordenamentos jurídicos dos estados, eles também estão previstos nos tratados e declarações de direitos humanos, certo? Nos tratados e nas declarações de direitos humanos, no âmbito internacional, por exemplo, Pacto de São José da Costa Rica, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, são tratados de direitos humanos. Declaração da ONU de 1948 é uma declaração de direitos humanos, certo? Então, os direitos humanos, eles estão nos ordenamentos jurídicos dos estados, nos tratados e declarações de direitos humanos, e segundo a definição do Antônio Pérez Lúnio, ele diz o seguinte, que os direitos humanos, eles são, além dos direitos previstos nos estados, além dos direitos previstos nos tratados e nas declarações de direitos humanos, ele fala que os direitos humanos, eles dizem respeito também às exigências do ser humano, certo? As exigências do ser humano ligadas à liberdade, à igualdade. Ele acaba não falando diretamente em fraternidade, mas nós vamos englobar, porque de certo modo ele também engloba. E o respeito à dignidade, mesmo que elas não estejam positivadas. Então eu vou só repetir a ideia. Então os direitos humanos, eles também englobam as exigências do ser humano ligadas à liberdade, à igualdade, à fraternidade e ao respeito à dignidade da pessoa humana, mesmo que elas não estejam positivadas, certo? Então, o Antônio Pérez Lúnio, agora eu vou voltar a me sentar aqui. O Antônio Pérez Lúnio, ele vai trazer uma ideia que alguns autores vão falar, não é? Me parece que ele traz uma ideia até de direito natural, não é? Então, são aquelas exigências do ser humano ligadas à liberdade, à igualdade, à fraternidade, ao respeito à dignidade,
mesmo que elas não estejam positivadas. Dialogando Antônio Pérez Lúnio com Norberto Bobbio, e o Norberto Bobbio nos diz que os direitos fundamentais, os direitos humanos, são conquistas históricas. Então, por meio dessa abertura, há a possibilidade de se incorporar outros direitos, de se incorporar novos direitos, em razão das demandas da sociedade. Novas realidades fazem com que a sociedade, demande por novos direitos e, paulatinamente, conquiste novos direitos. Esse autor, ele dá até o exemplo de alguns sistemas ditatoriais. Ele fala da Segunda Guerra Mundial, que é um momento muito importante nessa compreensão dos direitos fundamentais, e ele dá o exemplo, um dos exemplos é o exemplo da Segunda Guerra Mundial. E aí ele fazendo um diálogo nós aqui com Antônio Pérez Lúnio, ele faz um questionamento. Ao longo da Segunda Guerra, então ao longo do regime nazista, que foi um regime totalitário, houve ofensa aos direitos fundamentais dos judeus? Por esse conceito, que nós temos direitos fundamentais, como aqueles direitos positivados num ordenamento jurídico democrático. A Alemanha não era democrática, não era um regime totalitário. E mais, o que o regime fez? O regime foi paulatinamente criando leis que foram suprimindo os direitos, suprimindo a cidadania e a nacionalidade dos judeus, até os considerar não cidadãos e permitir que a barbárie acontecesse e que eles fossem exterminados em campos de concentração. Esse conceito, não houve ofensa aos direitos fundamentais dos judeus porque eles não estavam protegidos. Não existia direitos fundamentais para eles. O sistema autoritário, o nazismo, os excluiu de qualquer proteção jurídica. A Hannah Arendt, que é uma outra filósofa alemã, ela vai, quando analisa os direitos do homem, lá nas origens do totalitarismo, ela vai dizer: todos que nesse período da Segunda Guerra foram excluídos da tríade povo, Estado e território, eles foram, segundo as palavras da autora, expulsos da humanidade. Eles perderam qualquer possibilidade de proteção. Eles não tinham cidadania, eles não tinham nacionalidade, eles não tinham dignidade, eles não eram considerados pessoas. Foram exterminados nos campos de concentração. No entanto, pelo conceito de direitos humanos, que é um conceito mais amplo, mais abrangente, o que o autor espanhol diz? Ele diz, olha, mesmo que não esteja positivado nos estados, mesmo que não esteja positivado nos tratados e nas declarações de direitos humanos, e lembrando que todo esse sistema de proteção dos direitos humanos, ele vai se consolidar no pós-guerra, pós-segunda guerra. Ainda não existia esse sistema que nós nos valemos hoje no século XXI, ONU, OEA, Conselho da Europa, isso não existia antes da guerra. Isso tudo foi criado no pós-guerra. Então, com base nesse conceito do Antônio Pérez Lúnio, se nós pensarmos que também são direitos humanos, todas aquelas exigências do ser humano ligadas à liberdade, à igualdade, à fraternidade e ao respeito à dignidade da pessoa humana, mesmo que elas não estejam positivadas, ninguém terá dúvida que os direitos humanos dos judeus foram violados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o objetivo de trazer um conceito mais amplo aos direitos humanos é exatamente, proteger a pessoa humana caso a barbárie venha a se repetir. E não obstante a criação do sistema internacional no pós-guerra, na segunda metade do século XX e hoje no século XXI,
nós ainda vivenciamos muitas guerras, muitos massacres, muitos conflitos. Não é? É só a gente se lembrar de todas essas últimas guerras, a atual guerra na Síria, não é? Então, os conflitos estão aí. Então, eu sempre gosto de trazer em primeiro o conceito de direitos humanos e de direitos fundamentais, não é? Hoje, quando nós pensamos no Brasil, essa distinção até acaba não tendo muito sentido na prática. Por quê? Porque o Brasil, ele é um país que protege, teoricamente, né, na Constituição, os direitos fundamentais, e ele está ligado ao sistema internacional. O Brasil é signatário de inúmeros tratados de direitos humanos. Então, eles se completam, certo? No entanto, se pensarmos em estados não democráticos, né, hoje da comunidade internacional, aí a questão já é diferente, certo? Bom, então prosseguindo, agora vamos falar um pouco dessa perspectiva histórica, né, para chegar aonde nós chegamos aqui nesse conceito de direitos humanos. Então esse conceito, aliás, antes falando mais um pouquinho, esse conceito que eu acabei de passar para vocês, de direitos humanos e de direitos fundamentais, são conceitos que se consolidam no pós-guerra, junto com o direito internacional dos direitos humanos, e que por isso tem essa abrangência tão grande de direitos. Mas nem sempre foi assim. E os autores, ao cuidarem da evolução dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, o Bobbio, por exemplo, ele vai trazer como período sinalizador o período da Idade Moderna, que foi o período da formação dos estados nacionais, certo? Naquele período até haviam as monarquias absolutas de direito divino, né? Mas foi o período da consolidação dos estados nacionais, com território, né? Com legislação, com moeda, porque antes era a Idade Média, o poder político era descentralizado. Então o Bobbio vai dizer, foi nesse período da Idade Moderna, numa concepção individualista de sociedade, no capitalismo, porque o capitalismo se consolidava no continente europeu, que nasce a ideia de direitos naturais, certo? Então, lá naquele período, vai surgir essa ideia de direitos naturais, que eram compreendidos no âmbito filosófico como direitos do homem, direitos que antecedem ao Estado, que antecedem uma organização política, por isso direitos naturais, e que tinham como fundamentação a razão. O homem, como ser racional, ele titulariza direitos. E esses direitos, filosoficamente concebidos como direitos naturais, eles serão positivados nas declarações burguesas, declaração do Bill of Rights inglês, declaração de independência das colônias britânicas e a formação dos Estados Unidos da América, e a Declaração Francesa de 1789, que foi um manifesto revolucionário, e que na sequência, em 1791, foi criada a primeira Constituição francesa, certo? Então o Bobbio vai dizer, o que se concebia filosoficamente como direitos naturais, esses direitos foram positivados nas constituições. Então eles foram positivados na Constituição francesa e na Constituição americana, com a independência das colônias. Tanto é que os constitucionalistas modernos daquele período do século XVIII vão dizer que a Constituição francesa
e a Constituição Americana são os marcos do constitucionalismo moderno. Então, aqueles direitos, primeiro nas declarações, depois nas constituições. Quando eles são positivados nas constituições, por um lado, eles terão previsão expressa na Constituição Francesa, na Constituição Americana. O movimento iluminista vai influenciar a nossa primeira Constituição, Constituição de 1824, que foi inspirada no iluminismo europeu e que estabeleceu um artigo, né, repleto de direitos fundamentais. Mas vejam o paradoxo dos direitos fundamentais, isso é muito importante. Eu vou mostrar para vocês, entre aspas, uma evolução histórica, mas que na verdade não é uma evolução. Porque em direitos humanos, em direitos fundamentais, nós temos avanços e retrocessos, nós temos paradoxos. Nossa primeira Constituição, de 1824, ela estabelece um rol de direitos fundamentais. Ela foi inspirada no iluminismo europeu. E, ao mesmo tempo, ela legitimava um regime escravocrata. Um regime no qual o negro era considerado coisa. Então, vejam a contradição, né, o paradoxo dos direitos humanos. Certo? Então, isso é muito importante na crítica, na análise dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, certo? Então o Bob, ele sinaliza esse período e ele vai dizer, aí com as revoluções burguesas, nós vamos ter, por um lado, a positivação desses direitos, mas por outro lado, eles que eram direitos naturais e por isso eram universais, eles passam a proteger os nacionais daquele país. Então, os direitos fundamentais na França protege os franceses, os direitos fundamentais nos Estados Unidos da América protege os americanos. Então, eles ganham em positivação, mas eles perdem em universalização. E aí o Bob vai dizer que nós vamos ter um outro período, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, no qual esses direitos eles estarão positivados, constituições e tratados de direitos humanos, com essa conotação universal. Certo? Aí é um ganho muito grande. Porque o direito internacional dos direitos humanos, ele vai se estruturar no respeito à pessoa humana. Independentemente da nacionalidade, independentemente de qualquer outra circunstância. O que faz com que um indivíduo tenha direitos perante o sistema internacional de direitos humanos do pós-guerra é exclusivamente a condição humana. Isso juridicamente. No entanto, nós sabemos a distância entre as previsões legais e a prática. Isso não acontece só no Brasil. Se a gente olhar para o sistema internacional, quando a gente pensa hoje na crise dos refugiados, não é? Alguns países levantando muros, dizendo, olha, proibido entrar no meu território, se ingressar no meu território eu considero essa conduta como um crime. Esse tipo de postura por um país da comunidade internacional viola o direito internacional dos direitos humanos, porque não é o que ele estabelece. E ele não estabelece filosoficamente ou por bondade. São regras jurídicas do sistema internacional. Certo? Então, essa é uma mudança de paradigma muito importante trazida no pós-guerra. Então, o Bob ele vai sinalizar esse período da Idade Moderna. Certo? Mas se nós pensarmos na Idade Média, se nós pensarmos na Antiguidade, nós vamos ver que também há a previsão
de direitos fundamentais. Certo? Também há. Mas o que é importante nessa nossa análise é que nós tenhamos a percepção de que estaremos analisando, mesmo lá no século XVIII, né? Essa análise histórica, ela tem que ser uma análise muito... temos que ter uma perspectiva de momento histórico. Porque se nós não analisarmos esses direitos dentro daquele contexto histórico, a possibilidade de nós desvirtuarmos a compreensão e o sentido desses direitos é muito grande, certo? Então, mas esses períodos da história, Antiguidade, Idade Média, depois com certeza Idade Moderna e a partir do século XIX, era contemporânea, teremos a previsão desses direitos, teremos a previsão da cidadania. Mas é importante que nós analisemos, dentro de uma perspectiva histórica, sob pena de nós desvirtuarmos o Instituto e a própria compreensão dos direitos fundamentais. A civilização grega e a civilização romana, elas tiveram uma importância muito grande na concepção desses direitos. Começando pela civilização grega, nós sabemos da riqueza cultural da civilização grega. Na verdade, a civilização grega, greco-romana, as duas, são a base da cultura ocidental. E os gregos, eles foram os grandes filósofos, os grandes pensadores para as ciências políticas e para a filosofia. E as ciências políticas e a filosofia estão na base do fundamento do direito. Então, a ideia de democracia nasce na Grécia Antiga, de cidadania, de liberdade, de igualdade, de Estado, de justiça, de equidade, de ética. Então, todas essas noções vão nascer na Grécia Antiga, com o pensamento dos filósofos, dos grandes pensadores, e essas ideias vão influenciar, como até hoje influenciam, a concepção do direito. E os romanos, eles tiveram uma grande contribuição na criação do ordenamento jurídico. Os gregos têm uma contribuição muito mais filosófica e no âmbito das ciências políticas, e os romanos na construção de um ordenamento jurídico. Toda a base do direito privado e público nosso vem do direito romano, certo? Então, lá na Grécia Antiga, eles já vislumbravam a cidadania. E naquele período, o cidadão, ele era o homem adulto, livre, ou seja, não escravo, porque durante a Grécia Antiga se legitimava a escravatura, não estrangeiro, então não era o bárbaro era o que pertencia a outra cidade, e maior. Esse era o cidadão. E o cidadão era o indivíduo que participava da vida política do Estado. Era ele que administrava o Estado. Era ele que votava, que participava das assembleias. Então, que decidia as questões da polis, que era a cidade-estado. Este era o cidadão. E por ele ser cidadão, ele era titular dos direitos civis e políticos. Certo? Em contrapartida, as crianças, as mulheres, os estrangeiros, os escravos, eles não eram cidadãos
eles não titularizavam direitos e eles estavam sempre ligados a uma figura masculina, certo? Ao pai, ao avô, não é? Os pais estavam ligados, os filhos, estavam ligados ao pai, certo? E a justiça era feita pela figura masculina, né? O pai, o chefe da família. Então, essa noção de cidadania, ela já nasce na Grécia Antiga. Só que ela nasce com uma conotação que, se nós analisarmos hoje, é uma conotação excludente. É uma cidadania excludente. Por quê? Porque não eram todos que titularizavam direitos. Não eram todos que participavam da vida política do Estado. E era uma honra, era um prestígio participar da polis, dos assuntos políticos, ou seja, dos assuntos que dizem respeito à coletividade, ao bem comum, a todos. A origem da palavra política, né, é buscar o bem comum, o que interessa a todos, o que interessa à coletividade. Então, um grande segmento da sociedade não tinha cidadania. Se nós analisarmos hoje, na perspectiva do século XXI, não há dúvida que é uma cidadania excludente. Mas foi a partir dessa cidadania que foi possível, ao longo dos séculos, se ampliar a cidadania para se chegar hoje, no século XXI, e se ter uma concepção de cidadania cosmopolita, cidadania universal, que é aquela cidadania que determina a titularidade de direitos exclusivamente em razão da condição humana. Certo? Então, titularizamos direitos porque somos seres humanos. Não há nenhum outro requisito. Mas lá na Grécia Antiga, nós vamos ter a construção de toda essa filosofia, não é? De toda essa ciência política e que vai influenciar toda a cultura europeia, certo? E em relação à Roma Antiga, não é? O legado romano estava na consolidação de um sistema jurídico, né? Eles tinham um sistema jurídico muito estruturado, né, com códigos, legislação no âmbito privado, no âmbito público, mas também na Roma Antiga havia uma divisão de classes na qual somente os patrícios, que eram aqueles, né, que vinham das famílias nobres, né, da aristocracia, que eram os detentores, não é, das terras, do poder militar, eles eram os cidadãos. Então, eles titularizavam esses direitos, eram os patrícios, em detrimento dos escravos, das mulheres, das crianças, dos estrangeiros, que também não titularizavam direitos. Mas, com a expansão do Império Romano, a cultura greco-romana foi sendo espalhada, difundida na Europa, certo? Em relação à Idade Média, nós sabemos que o período da Idade Média foi um período de feudalismo, de descentralização política, um período de classes, não é, de estamentos, então muito divididas, não é, a nobreza, o clero, não é, o restante da população. Então havia uma estratificação social. Não era um período que se vislumbrava, não é, democracia, mas há alguns documentos na Idade Média que são documentos que contribuíram para a concepção de direitos fundamentais e de cidadania. O mais importante deles foi a famosa Magna Carta, de 1215. Então, a Magna Carta Libertatum, elaborada
na Inglaterra. E ela teve como objetivo, nesse período da Idade Média, se utilizavam essas cartas como um modus vivendi entre o rei e os barões, a nobreza, com o objetivo de estabelecer alguns critérios, alguns limites para a boa convivência. Então, a Magna Carta Libertatum, ela estabeleceu alguns direitos aos nobres frente ao rei. E o mais conhecido deles é o famoso princípio do devido processo legal. Princípio esse previsto na nossa Constituição, previsto nos tratados de direitos humanos e previsto na grande maioria das constituições democráticas. Então, novamente, a perspectiva histórica. A Magna Carta, ela representou uma proteção de direitos de um determinado grupo, que era uma parte da nobreza. Ela não tinha uma conotação ampla, não é a proteção de todos. Pelo contrário, ela privilegiava um determinado grupo. Mas ao estabelecer alguns direitos, dentre eles o devido processo legal, ela contribuiu, inclusive, para que a Inglaterra fosse o berço dos direitos humanos. A primeira revolução burguesa é a Revolução Inglesa. Outras declarações de direitos vieram na Era Moderna. Mas até as revoluções burguesas, esses então direitos que hoje chamamos fundamentais, eles eram sempre direitos que protegiam determinados grupos. Certo? Eram sempre voltados a determinados grupos. Não havia ainda essa conotação de universalidade. Era moderna. Antes, esqueci de falar também para vocês. Nesse período, da antiguidade e depois caminhando para a Idade Média, nós vamos ter a influência do cristianismo. Então, o cristianismo, como filosofia, teve uma influência muito grande na concepção e na conquista dos direitos fundamentais. Porque foi o cristianismo que trouxe os valores do respeito à dignidade da pessoa humana, da fraternidade, da igualdade. Há várias passagens bíblicas, mas uma delas, que é a carta aos Gálatas, vai estabelecer: não há mais diferença entre judeu e grego, entre homem livre e escravo, entre homem e mulher. Por quê? Porque são todos, filhos de Deus, são todos iguais. Então, essa ideia de dignidade, de respeito, a igualdade, de fraternidade, somos todos irmãos, são ideias trazidas pelo cristianismo. Então, o cristianismo, como filosofia, vai ter uma influência muito grande na concepção dos direitos fundamentais. Diferentemente, eu sempre gosto de fazer essa diferenciação entre a filosofia cristã e a postura da igreja em alguns momentos da história. Em alguns momentos ela foi protetora dos direitos fundamentais, em outro momento, como o período da Inquisição,
não é? Que foi do século XIII ao século XIX, aquele período da caça às bruxas, foi um período de desrespeito aos direitos fundamentais, certo? Bom, então voltando agora à Idade Moderna. Na Idade Moderna, nós vamos ter as 3 revoluções burguesas: a Revolução Inglesa, Revolução Americana e a Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, nós entramos na era contemporânea. As revoluções burguesas, elas têm uma importância muito grande na história dos direitos fundamentais, na concepção dos direitos fundamentais. Principalmente a Revolução Francesa, há vários autores que vão discorrer, se aprofundar nas consequências da Revolução Francesa, nos ideais trazidos pela Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela vai trazer como ideia a universalização dos direitos. Certo? Ela vai trazer como ideia a universalização dos direitos. A declaração, e a primeira declaração é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vejam o título da declaração: Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela não estabelece Declaração Universal dos Direitos do Homem francês e do cidadão francês, apesar dela ter sido uma declaração elaborada na França, com a Revolução Francesa. Por quê? Porque ela vai trazer essa ideia da universalização dos direitos de todos, independentemente da nacionalidade, do francês, do inglês, do dinamarquês, do português, né? Então ela vai trazer essa conotação de universalidade. Vai se concretizar nesse período? Não vai se concretizar nesse período, porque a conquista jurídica nesse período é uma conquista liberal burguesa, certo? Os interesses revolucionários eram interesses de uma classe que era a classe burguesa, que tinha um determinado interesse, certo? Mas é importante que vocês saibam que a Revolução Francesa, alguns autores, inclusive o Eric Hobsbawm, que foi um historiador inglês, que se debruçou sobre muitos temas, dentre eles o tema da Revolução Francesa, ele vai dizer que o movimento da Revolução Francesa foi um movimento, de certo modo, parecido com os movimentos religiosos, de expansão dessa ideia de que eram direitos universais. Mas, a partir da consolidação da cidadania liberal, com a Declaração Francesa e com a primeira Constituição Francesa, os direitos ali consignados vão ser direitos da classe burguesa. Primeiro, porque vão estabelecer o voto censitário. Ou seja, era preciso ter uma determinada renda para poder votar. Então não eram todos os homens que votavam. Eu pergunto às mulheres: as mulheres foram contempladas com a Declaração Francesa? Não foram, não fomos. Tem até uma passagem histórica que uma camponesa, ativista de direitos humanos, ela foi até a Assembleia Francesa pleitear a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E naquele período, século XVIII, ela foi considerada louca
desnaturada e foi guilhotinada. Então, era a Declaração Universal dos Direitos do Homem, figura masculina mesmo, e do cidadão. Então, nós, mulheres, não fomos contempladas com a Declaração Francesa. Os escravos, a França manteve as suas colônias até 1848. Só na Constituição de 1848 que foi retirada a escravidão. Então, os escravos também não foram protegidos, certo? Crianças também não eram sujeitos de direito. Tem o livro, dentre os iluministas, nós temos o Rousseau, que todos vocês conhecem pelo Contrato Social, que é uma obra maravilhosa, de leitura obrigatória por todos nós da área do direito. E nesse mesmo período que o Rousseau escreve o Contrato Social, ele escreve uma outra obra que se chama Emílio ou da Educação. E ele vai falar, esse livro é extraordinário, apesar dele ser machista, ele vai defender essa diferença entre o homem e a mulher. Tem até uma ativista de direitos da mulher, a inglesa, era Mary, agora me esqueci o sobrenome dela, mas foi a primeira ativista de direitos humanos, o Wollstonecraft, algo assim. Ela até na obra dela, ela vai dialogar com as ideias do Rousseau e vai rebater toda essa postura dele de querer estabelecer diferenças entre a educação das meninas e dos meninos. Mas essa obra do Rousseau, Emílio, é uma obra extraordinária, porque ele vai falar da importância da educação e ele vai dizer que naquele período as crianças elas eram consideradas como se fossem adultos em miniatura. Então as crianças elas eram vestidas da mesma forma que os adultos, mas dentro do tamanho delas. E o Rousseau vai dizer que isso é um grande desvirtuamento, querer compreender a criança como um adulto inacabado. Ele vai dizer, não, a criança tem necessidades específicas, ela é um ser em desenvolvimento, em transformação, e que precisa de um tratamento específico, de uma educação específica. Então, no século XVIII, vejam, antes da psicologia, muito antes de Freud, o Rousseau é um dos pais também da educação nessa obra, Emílio. Então, ele diz da importância da educação, da importância da formação, e ele tem assim umas frases assim que são praticamente poéticas, belíssimas, quando ele descreve essa subversão que há de querer transformar as crianças em mini-adultos, em querer tirar a espontaneidade das crianças. Então é extremamente interessante essa obra do Rousseau, não tão conhecida por nós da área do direito, muito conhecida pelos educadores. Então nós, mulheres, não fomos contempladas, as crianças não foram contempladas. Se nós pensarmos na Revolução Americana, os índios, que eram os originários dos Estados Unidos da América, também não foram contemplados. Não foram considerados cidadãos pela primeira e única Constituição Americana. Os negros também não conquistaram, também, não tiveram a proteção da Constituição Americana. Então, a cidadania conquistada com as revoluções burguesas foi uma cidadania liberal burguesa, foi uma cidadania excludente. Aí nós poderíamos pensar, então não teve tanta importância? Pelo contrário. O raciocínio em direitos humanos é no sentido de que essas revoluções elas foram fundamentais para a conquista desses direitos e o que elas vão proporcionar que nos séculos seguintes haja reivindicação
de mais direitos e a um grupo maior de pessoas. Então elas vão, não é, reivindicar a ampliação dessa cidadania, tanto em relação aos grupos que serão titulares desses direitos, quanto aos direitos em si. Lá no período das revoluções burguesas, os interesses eram burgueses. Então, lá na Declaração Francesa, quais foram os direitos que predominaram? Os direitos da liberdade, os direitos civis e políticos. Esses eram os direitos por excelência reivindicados. A burguesia queria um Estado liberal. Ela queria um Estado de direito. O que acontecia antes, né? No âmbito histórico, havia antes, na França, um Estado absolutista. Um Estado absolutista era um Estado tirano, no qual o monarca, o rei, né, no período Luís XVI, ele concentrava em suas mãos todos os poderes. Então, nesse período iluminista, Montesquieu vai escrever o espírito das leis, vai filosoficamente, né, discutir a separação dos poderes. No entanto, naquele período histórico... Lá. Bom, então, voltando a esse período das revoluções burguesas. Então, como é que estava a França durante esse período do regime absolutista? O rei, eram monarquias absolutas de direito divino. Então, o rei, ele se intitulava representante de Deus na terra. Então, na terra era o rei, no céu, Deus. Não é? E por ele ser o representante de Deus na terra, ele tinha poderes absolutos. E ele estava acima da lei. Ele criava a lei, não é? E ele era, no âmbito jurídico, irresponsável. Não tinha uma responsabilidade jurídica para ele. Ele não devia obediência a ninguém. Qual foi o objetivo da Revolução Francesa? Qual foi a indignação da sociedade francesa? Eram 3 classes, né? Então, o primeiro estado, que era o clero, segundo estado, nobreza. Clero e nobreza não trabalhavam e geravam gastos. Terceiro estado, todo o restante da sociedade. Então, desde os mais humildes, os mais pobres, né, os sans-culottes, que foram aqueles que foram mesmo para a Revolução, né, deram a cara para bater, não é, sangue, suor e lágrimas, né, porque a Revolução Francesa foi uma revolução sangrenta, né, foram mais de 10 anos de revolução, até a alta burguesia. Certo? Mas todo esse restante da população, que era mais de 90% dela, arcava com os tributos, arcava com aquele Estado, né? Bancava aqueles privilégios da nobreza e do clero. A burguesia, em razão do capitalismo, vinha se fortalecendo economicamente, tinha o poder do dinheiro, mas não tinha poder político, porque as votações na Assembleia, elas eram por estado. Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, todo o restante. O clero se unia à nobreza, eles sempre mandavam, decidiam, e o terceiro estado, não é, cada vez mais indignado, uma grande parte da população muito pobre, muito carente, mas uma burguesia que sim, né, ficava cada vez mais rica economicamente em razão do capitalismo. Essa burguesia, influenciada pelo movimento iluminista, o movimento iluminista vai estabelecer que o Estado ele deve servir ao cidadão. E os iluministas, eles se colocavam contrários a qualquer forma de arbitrariedade. Seja arbitrariedade política, religiosa, de pensamento. Eles defendiam, não é, o direito à felicidade do homem. Felicidade naquele período
Ainda não era essa noção que nós temos muito individualista, não é, de felicidade, mas era o direito ao bem comum, certo? Então, a burguesia, influenciada pelo movimento iluminista, que esteve em todas as áreas do conhecimento, né, inclusive na filosofia e no direito, vai impulsionar a Revolução Francesa, com o objetivo de derrubar aquele Estado tirano, absolutista, e construir um novo modelo de Estado. Esse novo modelo de Estado pleiteado pela burguesia era o Estado de Direito, também conhecido como Estado liberal. O Estado liberal não foi conquistado automaticamente com a Revolução Francesa. Não foi. Depois veio o período napoleônico. Então vai ser o século XIX ali, as décadas do século XIX, para paulatinamente os países irem conquistando o Estado liberal. E o Estado liberal, ele tem como essência o respeito à legalidade. Então, o Estado liberal é aquele Estado no qual todos, sem exceção, estão submetidos à lei. Cidadãos e governantes. Ninguém está acima da lei. Nem rei, nem presidente, nem governador, nem ministro, nem ninguém. Parece que aqui no Brasil alguns ainda não perceberam, né? Isso que nós estamos no Estado democrático de direito, não é? À frente, não é? Então há um desvirtuamento muito grande na nossa política, não é? Até do sentido da política, né? Porque nós não vivemos sem a política. A política é fundamental. Dizer que não é político é ser alienado, não é? Ser alienado. Mas há um desvirtuamento do sentido de política na atualidade, não é? Até lá na Grécia Antiga, a origem da palavra idiota vem, não é, de identidade daquele que pensa somente em si mesmo, que pensa nos seus próprios interesses, que pensa no seu próprio umbigo. Então, os idiotas, eles eram, né, o contrário dos cidadãos, dos políticos, porque os políticos eram aqueles que se preocupavam com a coisa pública, que participavam da vida política, e os idiotas eram aqueles que só pensavam em si mesmo. Nós invertemos, não é? Atualmente invertemos. Precisamos recuperar, não é? A essência da democracia, da política, né? Vamos voltar à antiguidade, né? Os gregos, né, precisam ser, né, relembrados, apesar de que eles estão aí nas universidades, estão nas escolas, são os nossos políticos que precisam, né, se dar conta dessa enorme distorção que nos causa enorme prejuízo social, político, né? Então, voltando à Revolução Francesa. O objetivo da Revolução Francesa era construir um novo modelo de Estado, que era o Estado liberal, e o Estado liberal, ele tem como essência o respeito à legalidade. Então, todos, sem exceção, estão submetidos à lei, certo? Então, esse era o ideal da burguesia francesa. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Algo que não tenha ficado claro? Então, a conquista nesse período da história é de uma cidadania liberal, de uma cidadania burguesa, então ainda de uma cidadania restrita, mas que a partir do século XIX vai ser paulatinamente ampliada e também no século XX vai ser ampliada, certo? O que nós vamos ter no século XX? No século XIX. No século XIX, nós vamos ter a reafirmação dos direitos civis e políticos,
que foram os direitos, não é, conquistados com as revoluções burguesas, pelo menos parte deles. Por que parte? Porque vejam, os direitos políticos, eles foram conquistados com as revoluções burguesas, foram conquistados em parte, porque nem o sufrágio masculino universal foi conquistado com as revoluções burguesas, não foi. O sufrágio ele era restrito, porque o voto era censitário. Então o sufrágio universal masculino vai sendo conquistado ao longo do século XIX e o feminino no século XX. Certo? Então, a partir do século XIX, nós vamos ter a reafirmação dos direitos civis e políticos, certo? Então, os países europeus vão estar ali, não é? Pleiteando, né? Reafirmando esses direitos que já foram, alguns deles, conquistados com as revoluções burguesas, e vão passar a pleitear novos direitos. E aí, lembrando do que nós falamos no começo da aula a respeito do Bobbio, que o Bobbio disse, direitos fundamentais, direitos humanos, são direitos históricos. Esse período é um período muito interessante de se analisar esse contexto histórico dos direitos fundamentais. Por quê? Quais foram as consequências da Revolução Industrial? Por um lado, desenvolvimento econômico, crescimento dos países, geração de empregos, tudo isso muito positivo. Por outro lado, proletariado, condições insalubres de trabalho, não havia previdência, não havia assistência social, não haviam regras que regulamentavam as relações de trabalho. Há relatos do século XIX de crianças de 4, 5 anos trabalhando em minas, em cavernas, não é? Idosos trabalhando, não é? Em condições totalmente insalubres, não é? Mulheres grávidas, e não havia uma regulamentação. Então as pessoas trabalhavam, não é? 12, 14, 16 horas. Não havia direito a férias, não é? Descanso remunerado, não havia uma previdência, certo? Então, vejam que interessante. Teve um lado da Revolução Industrial que trouxe desrespeito ao ser humano, não é? De coisificação do ser humano, né? Um capitalismo que, de certo modo, escravizava o ser humano. E a partir daí a sociedade europeia passa a demandar por novos direitos. Porque lá na Idade Moderna e principalmente na Idade Média, o trabalho ele era, não é, por meio do artesanato fundamentalmente. Era o artesão que tinha o seu ofício, realizava ele por completo e que passava aqueles ensinamentos de pai para filho, não é, para neto, e assim ia de geração em geração. Com a Revolução Industrial, o trabalho começou a ser segmentado, não é? E a exploração do homem pelo próprio homem. Então, nesse contexto, a sociedade europeia, ela começa, diante dessa nova realidade política e social, ela passa a demandar por novos direitos. Ela vai pleitear o quê? Regulamentação das relações de trabalho, ela vai pedir a regulamentação, ela vai pedir um Estado que atue, que tenha um sistema de saúde. Ela vai pleitear por educação. A partir do momento que as mulheres começam a trabalhar cada vez mais, onde elas vão deixar os seus filhos? Então é preciso cada vez mais de escolas, de creches. Então, a partir do século XIX, vai haver uma reivindicação por um Estado que atue, por um Estado que faça, por um Estado que distribua a riqueza coletiva. Porque lá no período das revoluções burguesas, o que os burgueses queriam? Eles queriam um Estado mínimo
queriam um Estado que respeitasse os seus direitos, mas não interferisse na economia, nas relações entre os indivíduos, porque eles queriam um Estado pequeno e o restante tudo na iniciativa privada. Com a Revolução Industrial, né, que já vinha nos séculos anteriores, não é, mas as consequências vão se intensificando. E aí, no século XIX, há relatos dos historiadores, né, que as doenças vão aumentar, vão surgir novas doenças, não é? A depressão, a embriaguez, não é? Tudo isso vai se intensificar. Então, a sociedade começa a pensar, olha, o Estado não pode ser um Estado que não faz nada, que apenas respeita os nossos direitos. A gente precisa de mais. Nós queremos um Estado que faça. Por isso que quando se fala dos direitos sociais, se fala em liberdades públicas positivas. Porque se exige um fazer, um atuar do Estado. E quando se fala nos direitos da liberdade, se fala em liberdades públicas negativas, ou seja, Estado apenas respeite. Então, lá no século XIX, nós vamos ter um embate entre os ideais liberais, que vão querer um Estado mínimo, e nós vamos ter um embate com o movimento, não é, do socialismo, que vai estabelecer o quê? Um Estado que atue, um Estado que preste determinados serviços para, não é, estabelecer essa distribuição da riqueza coletiva. E a partir daí começa a se vislumbrar o estado de bem-estar social, o welfare state, que é aquele estado no qual há uma interferência do Estado na economia, há uma interferência do Estado na prestação de alguns serviços, como a saúde, como a educação, certo? Que são serviços básicos, nas relações de trabalho, não é? Que vão trazer limites, porque senão, não é, gera a exploração do mais forte pelo mais fraco. É em 1849 que há o Manifesto Comunista, não é, do Marx e do Engels, que foi o principal manifesto, né, a crítica, não é, ao movimento liberal burguês. Então, essa discussão que até hoje está presente na nossa sociedade, qual Estado nós queremos, qual modelo de Estado que nós queremos um Estado com maior intervenção, com menor intervenção, o que é papel do Estado, onde que o Estado deve interferir, onde que ele não deve interferir, não é? Essa discussão já estava lá no século XIX. O Eric Hobsbawm, ele vai dizer o seguinte, que é muito interessante. Apesar de falarmos que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, de interesses da burguesia, ele diz algo muito interessante, que tem fundamento. Ele diz, o movimento socialista, na verdade, ele já tem seu nascedouro na Revolução Francesa. Porque aqueles indivíduos que estavam à margem da sociedade, que estavam desempregados, que viviam na miséria, eles já participaram do movimento da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa ela foi idealizada pelos iluministas, mas não foram eles que foram para os campos de batalha, foi a sociedade mesmo, foram os mais pobres, não é? Foram os que eram chamados sans-culottes. Certo? Então, o Eric Hobsbawm vai dizer, esse movimento social ele já estava na Revolução Francesa, certo? Só que ele vai se intensificando. Ele vai se intensificando. E aí, no século XIX, nós vamos ter as primeiras leis fabris das fábricas na Inglaterra, que foi o país onde culminou a Revolução Industrial. São essas leis fabris no século XIX que vão estabelecer os primeiros direitos sociais. Certo? Que vão começar paulatinamente a limitar jornada de trabalho, proibir trabalho de crianças. Certo? Então, são as leis fabris na Inglaterra, que depois vai influenciar a França, a Alemanha
E esses países da Europa vão também criar as suas legislações que vão paulatinamente, muito paulatinamente, protegendo os trabalhadores. E somente no começo do século XX é que os direitos da igualdade eles vão ganhar status constitucional. No começo do século XX. Então o século XIX ele tem essa característica. Ele é um século de reafirmação dos direitos civis e políticos, porque eles não estavam plenamente conquistados, ainda faltava o sufrágio universal, as mulheres não participavam, não é? A mulher ainda tinha um âmbito muito doméstico, não é? A mulher vai conquistar mesmo seus direitos no século XX, certo? E a proteção dos direitos da igualdade, certo? Que vão inicialmente serem protegidos pelas leis fabris na Inglaterra. Então essa é a característica do século, né, a mais importante do século XIX. E no século XX? Só mais uma observação em relação ao século XIX. Vejam, a partir do momento que há uma ampliação desses direitos e houve ampliação em relação aos direitos sociais, automaticamente há uma ampliação da cidadania. Certo? Então, direitos humanos e cidadania caminham juntos. A cidadania representa o exercício dos direitos fundamentais. Tem até um livro que é muito interessante, que é o do Jaime Pinsky, ele que é o organizador, junto com a Carla Pinsky, que chama História da Cidadania. É um livro de história, mas que em muito nos auxilia, porque eles vão, né, dentro dos períodos históricos, sinalizando a conquista da cidadania. Conquista da cidadania é conquista de direitos. E agora o século XX. Pessoal, como são 8:55, será que não é melhor a gente dar um intervalo? Quando a gente começa o século XX para não quebrar? Eu acho que é mais interessante, né? Para não ter quebra.